com vocês agora o nosso professor Ninja, né? O nosso professor Ninja, que é o professor Leandro Reutemann. Bom dia, pessoal. Tá, meu gatinho, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos, para todas. É um prazer estar aqui. E queria dizer o seguinte para vocês. Num momento tão especial como esse, não tem como a gente nos confortar. Eu quero ficar confortado, quero ficar tranquilo, quero ficar levitando para fazer prova. Só que, por outro lado, tenta imaginar o seguinte. O que vocês fizeram? Estão entendendo? Tudo que vocês podiam fazer para esse momento. Então, vamos aliviar a carga das costas e vamos utilizar todas as ferramentas que nós temos para conquistar a vaga. Tranquilo? Então, vamos embora. Gente, revisão bem lenta, em doses homeopáticas como eu sou. Tranquilo? Olha só. Primeiro, Lei número 866/93. Lei de licitações e contratos administrativos. Tranquilo? Não precisam pegar nada, certo? Só folha, só papel, caneta, lápis para algumas mini anotações. O que acontece? No serviço público, nós temos uma série de formalidades para realizar a contratação das necessidades da administração pública. Então, a administração pública, ela quer comprar alguma coisa, a administração pública, ela quer contratar um serviço, a administração pública, ela quer contratar uma obra, ela quer realizar o aluguel, a locação de um bem imóvel ou imóvel, mas daqui um pouco a administração pública, ela quer alienar, ela quer transferir, ela quer se desfazer de um bem, ou até, de repente, contratar um serviço de publicidade para melhorar a imagem dela que não está tão boa. O que acontece? No serviço público, existe para isso uma série de formalidades. Infelizmente, as coisas não são assim. Ai, as crianças do município, da rede pública estão com fome. Vamos nos reunir, secretários, servidores. Vamos lá no supermercado comprar para elas, cada um faz uma vaquinha. Não, não tem isso. O que existe é uma série de formalidades que, em regra, redundarão num processo administrativo chamado de licitação. Onde, em regra, a administração pública quer contratar, em regra, o melhor pelo menor. Entenderam, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês façam no dia da prova, prestar bem atenção no enunciado, não se assustar, raciocinar, parar, tratar com carinho aquela prova. Prestem atenção. Ela quer contratar o melhor produto, o melhor serviço, a melhor obra, a melhor locação, a melhor publicidade pelo menor preço. Diferentemente o que acontece na alienação. Na alienação, quando a administração pública vai se desfazer de um bem que para ela não tem mais serventia, ou que foi legalmente apreendido, ou que foi penhorado, o papo é diferente. Ela quer se desfazer daquele bem pelo maior lance ou oferta. Entenderam? Então isso é muito simples. O que acontece? Nós temos, em regra, diversas modalidades de licitação. Modalidades são justamente os modos, as maneiras pelas quais a administração pública vai realizar essas contratações. Então, se a administração pública realizar contratações atreladas, relacionadas a valores, ela tem 3 possibilidades de modalidades diferentes. Quais são as possibilidades? Se forem os maiores valores, a administração pública vai utilizar, gente, qual modalidade de licitação? Concorrência. Se forem os valores intermediários, os valores medianos, a administração pública vai realizar a tomada de preços. Agora, se forem os valores mais módicos, os valores mais baixos, a administração pública utilizará o convite. Tranquilo? O convite. Pronto. Isso relacionado a valores.
Professor, não quero saber de valores. A administração pública quer saber de contratar um trabalho artístico, um trabalho literário, um trabalho científico. Então, a administração pública vai utilizar a modalidade de licitação chamada de concurso. Concurso. Quem é que vai justamente realizar o melhor projeto arquitetônico? Quem é que vai criar a melhor redação sobre a história da URGS? E assim por diante. Quem vai criar o melhor poema no ônibus da Carris? Certo? Então, vai realizar o quê? Uma licitação na modalidade concurso. Agora, quando a administração pública quer se desfazer dos seus bens, independentemente do motivo, tá? Desfazimento de bens, a administração pública vai utilizar a licitação na modalidade leilão. Leilão. Tranquilo? Tá, mas ô professor, como é? É isso que é importante, tá? Bocejar para tirar todas as energias negativas, tá? É isso aí, tá? Vale tudo. Estou acostumado com isso, tá? Há 15 anos. Então, o que acontece? Pergunta de prova. Como é que se chama as pessoas para participarem de todas as modalidades de licitação? Se chama por intermédio do quê? De um instrumento convocatório. Qual é o instrumento que convoca as pessoas para participar de uma licitação independente da modalidade? O que, gente? O edital. Essa resposta é para quem? Para os inimigos de vocês. Não para vocês. Um edital, quando for na modalidade concorrência. Um edital, quando for na modalidade tomada de preços. Um edital, quando for concurso. E um leilão também para edital. Como é que eu chamo algumas pessoas convidadas para minha festa? Um convite, mas esse convite eu vou exteriorizar por intermédio de uma carta. Tá? Certo? Então, a única modalidade de licitação que não tem edital para convocar é qual? O convite. Tá? Não podemos esquecer isso. Outra informação importante, tá? Sem ficar decorando, mas entendendo. Quando nós falamos de valores, a lei de licitações nos oferece duas tabelinhas de valores para concorrência, tomada de preços e convite. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que existem maiores valores quando aquilo que for contratado estiver relacionado a obras e serviços. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Errado, tá? As obras sempre são de engenharia, os serviços que nem sempre são. Então, obras e serviços de engenharia, tá? Daí, olha que barbado, ó, por exclusão. Tudo que não for obra e serviço de engenharia são os menores valores, pessoal. Tá? São os menores valores. Depois, nós não podemos esquecer que, quando a gente fala de licitações, existem diversos princípios, existem diversas regras de comportamento numa licitação, tranquilo? Que seguem os princípios da administração pública, mas não exprimem o princípio da eficiência. Tá? Fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência de forma expressa? Não. Por quê? Porque a lei de licitações é do dia 21 de junho de 1993. Tranquilo? E o princípio de eficiência só ingressou na Constituição Federal no dia 4 de junho de 98. Tá bom? Mas os dois princípios mais marcantes existentes na lei de licitações e contratos é o princípio do julgamento objetivo. Isso é muito legal. Eu não vou julgar os licitantes por aquilo que eles representam. Ah, essa minha empresinha é fundo de quintal, essa é uma mega empresa. Essa pessoa física que eu estou contratando é uma pessoa conhecida, outra desconhecida. Não, porque o julgamento é feito por critérios do que, gente? Objetivos. Ou seja, o que é julgamento objetivo? É tu julgar somente aquilo que foi solicitado no edital ou na carta.
Tá entendendo? Abstraindo se a pessoa é famosa, renome, não interessa isso. E outro princípio também que vocês não podem esquecer é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tá? Ou seja, vinculação ao instrumento convocatório. A administração pública só pode cobrar dos licitantes e depois contratados aquilo que estiver previsto no edital ou na carta. Tranquilo? Era isso? Só que a primeira vez que se fala em licitações e contratos, isso aqui aparece no artigo 37, inciso 21 da Constituição. E ali está dizendo assim, ó, ressalvados os casos previstos na lei. Ou seja, em regra, para realizar qualquer contratação na administração pública, se faz licitação. Tem exceções que a gente não utiliza licitação. Que a gente faz o que, gente? Uma contratação direta. Contratação direta sem licitação. E elas são muito fiscalizadas porque elas são muito perigosas, né, gente? Pode ter muita trampa, pode ter muita maracutaia, tá? Então, o que acontece? Nós temos três grandes exceções na Lei de Licitações e Contratos, que vão justamente corroborar as contratações diretas sem licitação. Onde é que elas aparecem? Elas aparecem no artigo 17, aparecem no artigo 24 e aparecem no artigo 25 da Lei de Licitações. Artigo 17, nós temos licitação dispensada. Artigo 24, nós temos dispensa de licitação. E artigo 25, nós temos inexigibilidade de licitação. São as exceções. Licitação dispensada é quando são preenchidos determinados requisitos para que a administração pública possa, não esqueçam, para que a administração pública possa realizar alienação de bens móveis ou imóveis. Resumo da história, tá? Regras para que a administração pública possa vender determinados bens móveis ou imóveis sem licitação. Tranquilo? Então, uma série de requisitos serão preenchidos para isso. Já a dispensa e a inexigibilidade, o papo é diferente. O artigo 24, ele tem 34 incisos que vão falar dos 34 únicos motivos onde nós teremos uma dispensa de licitação. Já o artigo 25, ele tem 3 incisos e ele vai nos dar 3 exemplos apenas de motivos onde nós teremos inexigibilidade de licitação. Qual é a grande diferença da dispensa para a inexigibilidade? A grande diferença é que na dispensa, eu e a minha colega aqui, nós podemos prestar o mesmo serviço, podemos fornecer o mesmo produto. Eu e a minha colega aqui podemos prestar o mesmo serviço, podemos fornecer o mesmo produto, só que, dependendo da situação, se ela fizer um preço mais barato do que o meu, a administração pública vai contratar de forma direta, sem licitação. Vai ter um parecer autorizando essa contratação direta, um parecer jurídico, um parecer técnico, e não vai ter problema nenhum. Tá? Mas o que é mais importante? Na dispensa é viável a competição. É possível a competição. Tá, goleiro Muralha? É possível a competição. Só que, se forem preenchidos determinados requisitos, não tem problema e não tem licitação. Exemplo, contratação de prestador de serviço no valor de até R$8.000. Contratação de uma obra, de um serviço de engenharia até R$15.000. Pronto. Quem se enquadrar nesses requisitos, por exemplo, com valor menor, vai ser o vencedor da dispensa e vai prestar o serviço, vai realizar a obra. Na inexigibilidade é diferente. Não tem competição. É inviável a competição. Por que não tem competição? Poxa, não tem competição porque o produto que vai ser fornecido é exclusivo. Só uma empresa que fabrica. A empresa que vai prestar aquele serviço é exclusiva. Só ela presta aquele serviço.
Ah, mas a pessoa que vai realizar aquele trabalho, ela tem notória especialização. Ela é muito reconhecida. Ah, mas o artista, ele também tem notoriedade, ele aparece em publicações e todo mundo conhece o artista. Então, como não tem possibilidade de competição, se contrata por inexigibilidade. O que você não pode esquecer ainda, para finalizar aqui? Os tipos de licitações. Tipos de licitações. O que são tipos? Finalidades. Objetivos. O que a administração pública tem por interesse, tem por meta para contratar aquele serviço, aquela obra, aquele produto? Olha, a administração pública está tão mal das pernas em termos de grana que ela só está pensando na quantidade do produto. Quem oferecer o produto numa determinada quantidade pelo valor mais baixo vai se sagrar vencedor. Então, o tipo da licitação é o que aqui? Menor preço. Muitas vezes nós temos uma situação contrária. Não, mas a administração pública está muito bem, então ela quer ostentar, ela quer esbanjar, ela quer contratar o melhor produto, melhor serviço, melhor obra, não está nem aí para o valor, só quer saber da qualidade. Quando ela quer saber somente da qualidade do produto, da obra, do serviço, qual é o tipo da licitação? Melhor técnica. Melhor técnica. Quando a administração pública quer fazer o 2-1, ela quer unir o útil ao agradável, que ela quer juntar um produto de boa qualidade, mas numa quantidade também determinada, ela vai fazer um mix, uma mistura. Quantidade mais qualidade vai redundar no que, gente? A gente não diz menor preço, melhor técnica, a gente diz o quê? Técnica e preço. E, em regra, para cada modalidade de licitação, existe um tipo de licitação. Então, por exemplo, eu sou advogado público concursado há 13 anos, e quando eu era membro da comissão de leilão no município, o que a gente fazia? A gente queria se desfazer de bens, a gente queria alienar os bens. Os carros dos motoristas que não tinham mais serventia, as classes, cadeiras da rede escolar que já estavam obsoletas, ultrapassadas, estavam desconfiguradas, computadores também. Então a gente fazia um leilão, e quando a gente fazia a licitação da modalidade leilão para alienar um bem que para nós não tinha mais serventia, qual era o tipo da licitação que nós utilizávamos, gente? Maior lance ou oferta. Quem pagar mais por aquele determinado lote de objetos vai se sagrar o vencedor. E daí acontece o quê? Que, em regra, a pessoa vencedora do certame licitatório tem a expectativa de assinar um contrato com a administração pública. Por isso que o nome da lei não é lei de licitações, é lei de licitações e contratos administrativos. Tranquilo? Fechou? Vamos lá para o artigo 37. Artigo 37, artigo 37, artigo 37. O artigo 37, pessoal, ele fala do local que vocês vão prestar serviço. O artigo 37, ele fala da administração pública. Tranquilo? Acharam aí o 37? Então, o artigo 37, que fala da administração pública, ele diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também aos seguintes 2 pontos. Então, o que a gente não pode esquecer? O que é a tal de administração pública? O local onde vocês vão prestar serviço, onde eu presto serviço também. A administração pública é um complexo de 3 fatores que, unidos, prestam serviço público. Então, a administração pública é o agrupamento de órgãos, mas também de pessoas jurídicas e também de agentes que, unidos, fazem o que, gente? Prestam serviço público. Prestam serviço público. Tá? O que tu é, meu amigo? Professor, eu sou assistente administrativo. Então, tu é um agente público. Assistente administrativo. Por que tu é um agente público? Porque agente público é toda pessoa física que presta serviço público. Independentemente de vínculo. Pode ser concursado ou não. O que tu é? Ah, eu sou assistente administrativo da URGS. E tu? Eu não, professor, eu sou estagiário da URGS. Tu é concursado como estagiário? Não, mas tu é um agente público. Tu é um agente público. Certo? E tu, o que tu é da URGS? Eu nada, eu sou terceirizado.
Interessa que tu é terceirizado. Tu é um agente público. O que tu é da URGS? Eu sou um CC da URGS. Tem um cara em comissão. Não interessa. Tá? Tu é um agente público. E tu? Eu não, professor. Eu sou um agente político da URGS. Eu sou o reitor da URGS. Tem um cargo mega importante. Não importa, tu é um agente público. Agente público, toda pessoa física ou natural que presta serviço público. Tranquilo? O que mais? Mas tu presta serviço público aonde? Eu na reitoria. Ah, na reitoria. Que legal. A reitoria é um órgão da pessoa jurídica. A reitoria ela é muito menor do que a pessoa jurídica. Ela é apenas um órgão, como se nós fôssemos uma pessoa jurídica e nós temos diversos órgãos, rins, pâncreas, bexiga, coração, pulmão, fígado e assim por diante. Tranquilo? A reitoria poderia ser um órgão como o Ministério Público, como o Tribunal de Justiça, como o Tribunal de Contas, só que todos os órgãos fazem parte de uma coisa bem maior do que eles, chamada de pessoa jurídica. A reitoria faz parte de qual pessoa jurídica? Hein? De uma autarquia, chamada de URGS. Tranquilo? Mas poderia ser uma pessoa jurídica também, chamada de município, de estado, de Distrito Federal, de União. Tranquilo? Então essa engrenagem é que faz com que exista o termo administração pública. Sabendo que esses dois aqui, ó, eles não existirão se não tiver gente para dar vida para eles. Então os agentes públicos são pessoas físicas que dão corpo, alma, vida e voz para que os órgãos e pessoas jurídicas possam prestar serviço público. Esse serviço público ele pode ser prestado de forma, o que, gente? Direta, ou ele pode ser prestado de forma indireta. Quando o serviço público é prestado de forma direta, ele é prestado de forma direta por intermédio das pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração direta. 5.568 mais 26 mais 1 mais 1. Hoje é a foto do balancete do Brasil. Nós temos 5.568 municípios, nós temos 26 estados, nós temos um Distrito Federal e nós temos uma União. Tá? O que acontece? As nossas constituições, inclusive a última, elas sempre falam basicamente as mesmas coisas com algumas diferenças. Então, a nossa última Constituição, da República Federativa do Brasil de 1988, ela repartiu as tarefas entre os entes federativos. Municípios, vocês vão fazer tudo aquilo de serviço público e prestar em termos de serviço público local. Município, só para município. Estado, que nem o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é composto de 497 municípios, 498, uns dizem, o estado do Rio Grande do Sul, como qualquer estado, presta serviço regional para satisfazer as pessoas que moram em toda aquela região, não só num dos seus municípios. O Distrito Federal é um ente federativo híbrido, ele é mistura de município mais estado, então ele presta serviço público local mais regional. E, por fim, nós temos a União, que presta serviço público em nível nacional. Ela quer agradar os 205 milhões de habitantes do nosso país. Quando os entes federativos não conseguem prestar serviço público por conta própria, por intermédio de uma lei específica, eles repassam essas tarefas para outras pessoas jurídicas que fazem parte da administração pública indireta. Daí nós temos as mais importantes, as autarquias. O que mais, pessoal? As fundações públicas, as empresas públicas e que mais? As sociedades de economia mista. Vocês serão servidores públicos federais como meu pai, que era médico federal, com o meu sogro, que era analista economista do RT, como a minha cunhada, que era do TRF. Tranquilo? Então, só tem que pensar aqui em nível federal. A União, a doutora União, deveria prestar serviço público de educação em nível superior. Não conseguiu? No Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, passou a bola para quem, por exemplo? Para a URGS. Santa Catarina, para a UFSC. Deveria prestar serviço de previdência e não conseguiu. Passou para uma autarquia federal chamada de INSS. Tranquilo? Fundações públicas, muito parecidas com as autarquias. Muito parecidas com as autarquias. Então a União deveria cuidar dos índios. Não conseguiu? Passou para uma fundação pública chamada de FUNAI. A União deveria cuidar do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço. Não conseguiu? Passou uma empresa pública chamada de
Caixa Econômica Federal. A União deveria cuidar do petróleo, para que ele não fosse apropriado ilicitamente, como foi, em grande parte, os seus ganhos. E daí ela não conseguiu prestar serviço e passou para quem? Para uma sociedade de economia chamada de Petrobras. Tranquilo? Então isso mostra a incapacidade e a dificuldade dos entes federativos prestar serviço público por conta própria. Tá? Por isso que eles passam para as demais pessoas jurídicas. Nunca esquecer o famoso inciso 19 do artigo 37. Ele resume toda a história, aquelas míseras linhas, resumem toda a história da administração indireta e cai horrores em prova. Ou seja, o que está escrito ali? Basicamente, resumo para vocês. A administração pública direta não consegue prestar serviço público por conta própria? Não consegue. O que ela faz então? Muito simples. Por intermédio de uma lei específica, ela faz o que, gente? Ela faz duas coisas. Ela cria ou autoriza a criação de outras pessoas jurídicas para prestar serviço público no lugar dela. Ela cria quem? Ela cria quem? Cuidado do cria. Cria somente autarquias. E autoriza a criação de quem? Das demais. Autoriza a criação das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Tá? Então, se perguntarem para vocês, lei específica, que tem o mesmo valor de uma lei ordinária, mesmo valor, tá? Ela cria autarquia e autoriza a criação das demais. Só que tem uma das pessoas jurídicas da administração indireta que é muito dependente. Precisa alguém pegar ela pelo colo e dizer, faz isso, faz aquilo outro. Estamos falando de quem? Das fundações públicas. As fundações públicas são as únicas que dependem de duas leis. Uma lei específica para autorizar a sua criação e mais uma lei o que, gente? Complementar para dizer em qual área ela vai atuar. Lei complementar fala por que a FUNAI atua na área de proteção aos indígenas. Lei complementar vai dizer por que a FEPAM no Estado do Rio Grande do Sul atua na área de proteção ambiental. Vocês entenderam? Vai dizer por que a FASE atua na área de proteção às crianças e adolescentes que têm problemas assistenciais. Certo? O que nos interessa? A administração pública direta e indireta, elas têm que respeitar diversos comportamentos. E o respeitar diversos comportamentos, isso aqui é chamado de princípios básicos da administração pública. Os princípios básicos da administração pública são regras de comportamento que toda administração pública deverá respeitar. Tranquilo? Então, entre eles, que não são os únicos, mas os mais importantes, a Constituição cita o que, gente? Legalidade. A legalidade diz que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Tranquilo? Por isso que lá na URGS vocês poderão ser convocados para fazer até 2 horas extraordinárias por jornada. Esse é o limite. Tá? Princípio da legalidade. Impessoalidade diz que a administração pública deve sempre satisfazer, em primeiro lugar, o interesse público, não personalizando as suas condutas para prejudicar as demais pessoas. Ela pode personalizar suas condutas, desde que ela não prejudique as demais pessoas. Exemplo, nomeação do primeiro colocado no concurso de vocês. Ah, mas está nomeando só o primeiro nessa primeira semana, não tem problema. Mas se o primeiro realmente foi o primeiro, ninguém está sendo prejudicado. Tá? Então aqui está sendo satisfeito o interesse público. Moralidade, o que é isso? Ninguém sabe mais. Moralidade é quando a administração pública deveria agir com ética, com lisura, com transparência, respeitando a moral, os bons costumes, respeitando a probidade, a honestidade. Tá? Isso é moralidade. Publicidade é o que vocês vão assistir muito em breve, gente. Hein? Publicidade é a maneira pela qual a administração pública se comunica com seus administrados. Então, exemplo de publicidade perfeita para vocês. A nomeação de vocês, que vai sair para todo o Brasil no Diário Oficial da União. Vai sair para todo o Brasil a nomeação de vocês no Diário Oficial da União. Se vocês fizessem concurso para MP do Estado do Rio Grande do Sul, sairia no Diário Oficial do Estado. Se vocês fizessem para o município de Porto Alegre, sairia no Diário Oficial do município. O município que não tem Diário Oficial, pega o Diário Oficial do seu Estado. Um jornal de grande circulação. Tranquilo? E o último,
Cuidado com esse inferno aqui. O último, que não é originário da Constituição de 88, ele demorou quase 10 anos para entrar, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é o princípio que diz que a administração pública deve cumprir as suas metas de forma satisfatória. Por isso que vários colegas de vocês, servidores federais, principalmente do Poder Judiciário, já estão trabalhando em casa. Já estão trabalhando em casa. Eles estão justamente aparelhando salas, quartos, fazendo seu escritório, computador, e estão prestando as suas metas. Não precisa ir lá, em muitos casos, fazer o HB, ou horas bunda, só para mostrar que está trabalhando e não fazer porcaria nenhuma. Interessa cumprir as metas. Esse é o futuro do serviço público. Muitos servidores não vão mais no local. Muitos servidores vão trabalhar de casa, dos escritórios. Esse é o futuro. Então, esse é o princípio da eficiência. O que é eficiência? É cumprir as metas propostas de forma adequada. Pronto. Artigo 38, gente. Artigo 38 de vocês. O artigo 38, ele passa pelo artigo 37, inciso 16, letra A, B e C, mais artigo 38, inciso 3, primeira parte. O que eu não posso esquecer? Questão que é figurinha carimbada em prova. A acumulação de cargos, empregos ou funções, tá? A regra é que as pessoas só podem ter o que, gente? Um cargo público, tá? Eu entrei um pouquinho mais tarde, você um pouquinho mais tarde, tá, produção? Tranquilo? Então, a regra é que as pessoas só podem ter um cargo público ou um emprego público ou uma função pública. Essa é a regra. Por exceção, elas poderão ter quantos, gente? 2. 2 cargos, empregos ou funções. Onde é que aparece isso? Artigo 37, inciso 16, letra A, B e C, mais artigo 38, inciso 3, primeira parte. Quem é que pode acumular 2, gente? 2 de prof público. Não vão ratear. Não é na área da educação. É só para prof público. 1 de prof público, mais um que, gente? Técnico ou científico. Técnico científico é um cargo de nível superior. Ou, se não for de nível superior, é um cargo que vai exigir uma formação técnica específica. O que mais? 2 na área da saúde. E depois, gente, qualquer cargo, emprego ou função com mais um de vereador. Tá? É por isso que eu disse que ele tem ligação com o artigo 38. O artigo 38, ele fala do assunto servidores públicos versus mandatos eletivos. Tá? É quando os servidores públicos, eles, pela sua popularidade, resolvem enveredar para a carreira política. Tá? Se candidatar para ser vereador, deputado e assim por diante. Tranquilo? Artigo 39, pessoal. O artigo 39 ele fala muito pouco, mas ele é tão importante porque ele dá base para todo o estatuto de vocês. O artigo 39, ele fala daquilo que vocês serão muito em breves. O que é, gente? Servidores públicos. O que é que o servidor público é? Ele justamente ele tem uma regra de contratação chamada de regime jurídico estatutário. Tranquilo? Isso quer dizer que o seu regramento relacionado aos seus direitos, mais os seus deveres, mais as suas proibições, estarão descritos numa lei chamada de estatuto. O de vocês qual é, pessoal? É a lei número 8.112 de 90. Só que vocês querem se tornar servidores para adquirir a tão sonhada estabilidade no serviço público. Mas para isso, todos serão o que, gente? Aprovados no estágio probatório, que é o período de testes, é o período de aprendizado e de avaliações. A maioria consegue, vocês também vão conseguir. O que eu tenho que saber? Para servidor público, desde o primeiro dia de estágio probatório, não existe demissão sem justa causa. Isso é muito bom. Não existe demissão sem justa causa. Por quê, gente? Porque um servidor público, para ser punido, ele precisa, em regra, passar por um PAD, processo administrativo disciplinar, onde vai ser assegurado ao servidor ampla defesa. Foi o que eu fiz essa semana no serviço público. Queriam punir um servidor, eu disse negativo. Não vão punir nada. Vão punir o quê? Vai aplicar a penalidade para servidor sem dar a oportunidade dele se defender? Negativo, pode abrir um PAD. Tá bom, doutor, tá certo. Tranquilo? Não tem punição antecipada. Abre PAD.
Se for o caso, pune. Tranquilo? O que mais? Servidores públicos não têm carteira assinada, não tem anotação na carteira de trabalho, tranquilo? Não tem contrato de trabalho. Servidor público tem o que, gente? Pastinha. A pastinha é chamada de quê? Assentamento individual. Também conhecida como o registro funcional. Assentamento individual ou registro funcional. Tranquilo? É a pasta onde fica guardada tudo que é importante, servidor público, lá no Recursos Humanos, Departamento de Pessoal. Certo? O que nos interessa ainda? Importante para vocês. Para cada cargo, existe um número de matrícula, que é o código que vai determinar o cargo que tu tens e a pessoa que tu és na repartição pública. Número de matrícula. E além disso, também nós temos direito a uma identidade funcional, que é como se fosse a carteira de identidade do servidor. Tranquilo? E por fim, como nós somos minorias, as minorias elas não são filiadas ao regime geral de previdência, são filiadas ao regime próprio de previdência social. Depois, pessoal, querem se aposentar ou não querem? Querem. Vai demorar ou não vai? Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Por quê? Porque está mudando as regras, tanto para nós quanto para o setor privado. Mas hoje, regras de aposentadoria. Informações principais. A primeira que ninguém quer, aposentadoria por invalidez permanente. Não vão me ratear. Mulherada, principalmente, que tem um sentimento mais aflorado. Não é porque a pessoa ficou toda errada que ela vai ganhar proventos integrais. Ao contrário, o normal é ganhar proventos proporcionais. Na invalidez permanente, 1.1, tu só vai receber proventos integrais se tu tiver ficado inválido por 3 motivos. Qual, gente? Primeiro motivo, acidente em serviço. O que mais? Moléstia profissional. É uma doença adquirida através da profissão de servidor. Ou doença grave. Doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Nos demais casos, proventos proporcionais. Tá? Demais casos, proventos proporcionais, que é por exclusão. O que é por exclusão? Quando o servidor tiver um acidente fora de serviço, quando tiver uma moléstia que não seja adquirida através da profissão de servidor, e quando tiver uma doença grave, contagiosa e incurável, que não esteja prevista na sua lei. Daí recebe proventos apenas proporcionais ao tempo de contribuição. Cuidado com essa aqui que mudou. A segunda, aposentadoria compulsória. Ela é obrigatória para homem e para mulher e não muda nada. Quantos anos? 70 anos. Só que se existir lei complementar, essa aposentadoria poderá aumentar para quanto? Para 75 anos para os servidores. Para os ministros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União, já foi alterado para 75. Para nós está dependendo de uma lei complementar. Tranquilo? Só 2 coisas. Comprovar que tem 70 anos de idade e que chegou a adquirir estabilidade. E não tem piedade de ninguém. Por isso na Constituição diz, a regra, proventos proporcionais. Tranquilo? E por fim, gente, nós temos aposentadoria voluntária. Voluntária, aquela que parece que a gente se aposenta quando quer, mas não é quando quer. Tá? Por que não é quando quer? Porque nós temos que preencher 2 requisitos gerais na aposentadoria voluntária, que é tempo mínimo de 2 coisas. Tempo mínimo que o servidor vai ter no último cargo e tempo mínimo que o servidor vai ter no serviço público. Quantos anos no último cargo, gente? Isso! Quantos anos de serviço público? 10. Total dá quanto? Total dá quanto? Depende. Se a pessoa tiver prestado 20 anos de serviço público como empregado público e depois tornar servidora da URGS, ela tem 20 anos de serviço público. Mas ela nunca teve cargo. Então ela vai ter que ficar pelo menos 5 anos no último cargo. Preencheu 2 requisitos gerais? Daí tu escolhe. Tu quer se aposentar ganhando tudo ou não ganhando tudo? Proventos integrais ou proventos proporcionais? Vai depender da pessoa. Se a pessoa quiser ganhar proventos integrais, ela vai ter que preencher 3 requisitos. Sexo, masculino e feminino, homem e mulher, idade, para os homens quantos anos? Para ganhar tudo. Quantos anos? 60. E para as mulheres? 55. E por fim, tempo de contribuição. Quantos anos para os homens?
35 para os homens e 30 para as mulheres. Tranquilo? Para ganhar tudo. Para ganhar proventos proporcionais, 2 requisitos. Sexo, masculino e feminino, homem e mulher, e idade. Qual é a idade para os homens? Aumenta. Ao invés de diminuir, aumenta. 65 para os homens e 60 para as mulheres. Tranquilo? Por que aumenta? Porque não é exigido um tempo tão grandioso de contribuição como acontece aqui. Tá? Não esqueçam também que tem a 4ª aposentadoria, que é a especial dos profis públicos. A 4ª regra aparece no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. Tá? Aposentadoria especial dos professores públicos. E por fim, gente, finalizando 2 minutos. Vocês vão buscar o que, gente? Algo chamado de estabilidade, que é o que está previsto no artigo 41 da Constituição. Tranquilo? Só que para adquirir estabilidade, vocês vão ter que permanecer quantos anos? 3 anos no mesmo cargo no serviço público. Porque se adquire estabilidade no serviço público. Além das avaliações normais que vocês vão ter durante os 3 anos, vocês também vão passar por uma avaliação especial de desempenho. Quem vai fazer essa avaliação especial de desempenho, cuidado, não é o chefe de vocês, é uma comissão que será criada para essa finalidade. Estabilidade é uma garantia legal absoluta ou relativa? Estabilidade é uma garantia legal absoluta ou relativa? Nenhuma nem outra. Porque não é garantia legal, é garantia constitucional. Garantia constitucional relativa. Por quê? Porque conforme o parágrafo 1º do artigo 41, os servidores públicos, entre os vários motivos, os 3 principais, servidor poderá perder sua estabilidade. Quais motivos? Primeiro, sentença judicial transitada em julgado, servidor cometeu uma irregularidade, foi processado e perdeu seu cargo. Segundo, processo administrativo disciplinar. E terceiro, por intermédio de uma avaliação periódica de desempenho. De tempos em tempos, depois de estável, o servidor poderá ser analisado e se chegar à conclusão que o servidor cometeu uma irregularidade, vai sofrer também uma espécie de PAD e vai perder a sua estabilidade. Olha só, vocês não estão indo para uma guerra, tá, pessoal? Vocês estão indo para uma salvação. Então, vocês têm que se incorporar e vocês têm que pensar o seguinte. Teve um menininho judeu, com 8 anos e meio de idade, numa guerra, que ele fez um poema dizendo o seguinte, que vocês têm que introspectar para realizar no dia da prova também. Nasci para a paz sou eu e eu sou a paz. Um ser humano sou e para a paz nasci. Ruídos de metais, canhões, tanques blindados, aviões de combate, não me molestem, pois a paz sou eu. Entenderam? Então vão com tudo, coloquem o coração de vocês na frente, se concentrem, pensem que nada de mal vai acontecer com vocês, e eu estou na torcida para saber, não da aprovação de vocês, mas da nomeação. Beijo para todos e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigadão.